I did hear about life as a slave. We have records that show us, that tell us from enslaved people that there were certain people who were deemed fit for breeding. A criação de fazendas durante o período de escravidão é um capítulo sombrio da história humana que revela a perturbadora verdade sobre a crueldade e desumanização que muitos enfrentaram. Enquanto a escravidão foi uma prática generalizada em várias partes do mundo, é nos registros das fazendas de criação, especialmente nas Américas, que encontramos relatos de uma realidade ainda mais perturbadora. Nesses locais, a exploração e abuso atingiram níveis alarmantes, deixando cicatrizes profundas nas vidas das pessoas escravizadas e revelando a face mais brutal da humanidade. Ao examinarmos a perturbadora verdade sobre a criação de fazendas durante a escravidão, somos confrontados com a necessidade de reconhecer o passado sombrio e suas consequências duradouras, a fim de construir um futuro de justiça e igualdade. Assim, no vídeo de hoje, exploraremos a horrível realidade das fazendas de criação de escravos na América em uma jornada dolorosa, mas crucial, para entender o impacto profundo que essa instituição teve nas vidas de milhões de pessoas e na própria formação da nação. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim, Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. A história dos Estados Unidos inclui uma época miserável em que as pessoas eram tratadas como propriedade e não como seres humanos. Desta vez, foi chamado de escravidão. Uma parte muito sombria dessa época foram os lugares chamados de fazendas de criação de escravos. As fazendas de criação de escravos foram uma parte sombria da história da América. Eram lugares onde homens e mulheres africanos escravizados eram forçados a ter filhos. O objetivo era aumentar o número de escravizados sem comprar novos. Quanto mais escravos uma pessoa tivesse, mais trabalho poderia ser feito em sua fazenda ou plantação. Esta prática de criação originou-se principalmente no sul dos Estados Unidos, durante os séculos 17 e 18. Surgiu devido a uma combinação de fatores. Em primeiro lugar, a economia agrícola do sul era intensiva em mão de obra, exigindo muitas mãos para cultivar culturas como o tabaco e o algodão. Para cumprir esta exigência, os africanos foram trazidos à força como escravos, o que ficou conhecido como comércio transatlântico. No entanto, quando o comércio transatlântico de escravos começou a declinar devido à crescente pressão internacional e à eventual abolição legal, os proprietários de escravos enfrentaram um dilema. Para manter a sua força de trabalho sem importar novos escravos, recorreram à criação forçada entre as suas populações escravizadas. Esta prática cruel garantiu um fornecimento contínuo de escravos, que serviriam como trabalhadores desde o nascimento, criando um sistema de escravidão autorreplicante que desumanizou e mercantilizou ainda mais as pessoas escravizadas. Dessa forma, essas fazendas de criação giravam em torno de dinheiro. Tendo mais escravos, uma pessoa poderia cultivar mais e ganhar mais dinheiro. Os escravos eram vistos como propriedade e não como pessoas. Os proprietários não se importavam com os sentimentos ou com a vida dos escravos. Eles só se importavam em ganhar mais dinheiro. Vida miserável na fazenda. A vida nessas fazendas de criação era marcada por um sofrimento insuportável. Os escravos ficavam em alojamentos apertados e mal ventilados, muitas vezes com pouca ou nenhuma consideração pelo saneamento ou pelas necessidades humanas básicas. A privacidade era um luxo que eles não podiam pagar. Homens, mulheres e crianças estavam amontoados, separados apenas por divisórias rudimentares que pouco mais faziam do que restringir as áreas de dormir. Esses dormitórios eram normalmente forrados com palha ou estrados toscos. Cobertores, se é que eram fornecidos, eram escassos e puídos.
Esperava-se que os escravos trabalhassem incansavelmente durante todo o dia, e essas condições desconfortáveis de sono proporcionavam pouco alívio ou oportunidade de descanso. A comida fornecida mal era suficiente para mantê-los vivos e saudáveis. Os escravos recebiam racionadas porções escassas de fubá, gordura e ocasionalmente restos de carne, uma dieta extremamente carente de nutrientes essenciais. A fome era uma companheira constante, assim como a doença. A desnutrição e a falta de saneamento levaram a surtos de doenças como a cólera. As mulheres e as meninas suportaram um fardo adicional de sofrimento. Foram sujeitas à exploração sexual sistemática e forçadas a manter relações para produzir mais escravos. Assim, o trauma emocional e o impacto físico dessas gestações indesejadas foram profundos, mas não lhes foi dada escolha, voz ou controle sobre seus corpos. As crianças foram arrancadas das mães ainda jovens. Às vezes, com alguns meses de idade, eram vendidos ou criados separadamente. Esta foi mais uma manifestação cruel da natureza desumanizadora destas explorações agrícolas. Resistência e rebelião. Os proprietários de escravos ganhavam dinheiro usando os escravos como trabalhadores em suas fazendas ou plantações. Quando um escravo tinha um filho, esse filho também era escravo. Isso significava que o proprietário teria mais trabalhadores sem comprar mais escravos. A vida das pessoas escravizadas estava totalmente acorrentada, mas seus espíritos buscavam a libertação. Assim, a resistência veio deles de muitas formas. Por exemplo, alguns escravos conseguiram escapar, atravessando terrenos perigosos e evitando a captura. Outros engajaram-se em rebeliões silenciosas, como aprender a ler e escrever, um ato estritamente proibido por muitos proprietários de escravos. Esses atos de resistência foram suas formas de desafiar a vida que foram forçados a levar. Dentre as diversas formas de resistência, a fuga foi a mais palpável. Este ato, no entanto, estava repleto de perigos. Indivíduos escravizados que tentassem escapar enfrentariam punições severas se fossem pegos, o que às vezes significava a morte. No entanto, a ideia de liberdade era tão poderosa que levou muitos a correr este risco significativo. Alguns escravos planejaram suas fugas meticulosamente, fugindo individualmente ou em pequenos grupos. Eles confiaram em várias táticas para ajudar na fuga, usando corpos celestes como a Estrela do Norte para orientação e mensagens codificadas em canções para comunicar seus planos. Um farol de esperança. A ferrovia subterrânea tornou-se sinônimo de resistência escrava. Ao contrário do seu nome, não era uma ferrovia real, mas uma rede secreta de rotas e casas seguras. Este sistema, organizado por indivíduos corajosos, conhecidos como condutores, ajudou os escravos a escapar dos estados escravistas do Sul para os estados livres do Norte e para o Canadá. Esses condutores, muitos dos quais eram negros livres e abolicionistas brancos, arriscaram as próprias vidas e a liberdade para ajudar os que estavam em cativeiro. Eles representaram um farol de esperança em meio à sombria realidade da escravidão. Com o tempo, mais e mais pessoas começaram a dizer que a escravidão era errada. Eles disseram que todos deveriam ser livres e ninguém deveria ser escravo. Depois de muitos anos de luta, a escravidão foi finalmente encerrada na América no século XIX. Isso também pôs fim à terrível prática da criação de escravos, mas mesmo depois do fim da escravatura, os efeitos da criação de escravos ainda eram sentidos e deixou uma cicatriz na história da América que ainda é possível ser vista. Thomas Jefferson e a escravidão. Thomas Jefferson foi um dos fundadores dos Estados Unidos e serviu como o terceiro presidente do país de 1801 a 1809. Foi também o principal autor da Declaração da Independência, um documento histórico que afirma que todos os homens são criados iguais. Ele era conhecido por suas realizações notáveis, mas sua vida pessoal e suas ações estavam repletas de contradições. Uma dessas contradições girava em torno de sua postura em relação à escravidão e de sua própria prática como proprietário de escravos. Jefferson possuiu 600 escravos durante sua vida, principalmente em sua plantação Monticello, na Virgínia. Durante sua vida, ele libertou apenas 7 escravos.
Certa vez ele comentou que uma mulher que desse à luz um filho a cada 2 anos era mais lucrativa do que o melhor lavrador. Ele promoveu a igualdade e a liberdade ao longo de sua carreira política, mas na realidade ele defendia opiniões que justificavam a instituição da escravidão. Em seus escritos, ele propôs que os afro-americanos eram inferiores aos brancos, o que era uma crença comum entre muitos proprietários de escravos de sua época. Monticello e Sally Hemings. Um dos aspectos mais controversos da relação de Jefferson com a escravidão envolve Sally Hemings, uma mulher que Jefferson escravizou. Há uma crença comum de que ela era meio-irmã da esposa de Jefferson, Martha, mas Sally foi tratada como propriedade devido ao status de escrava de sua mãe. Em 2017, os arqueólogos descobriram os alojamentos de Sally Hemings, que residia em Monticello e era mãe dos filhos de Jefferson. Embora esta questão tenha permanecido praticamente silenciosa durante a sua vida, testes de DNA realizados no final de 1998 confirmaram a ligação genética entre Jefferson e o descendente de Hemings. O filho de Sally, Madison Hemings, afirmou em uma entrevista ao jornal de 1873 que Jefferson era seu pai. Esta revelação gerou muito debate sobre a natureza do seu relacionamento e suas implicações. A relação de Jefferson com Hemings mostra claramente um envolvimento pessoal na reprodução forçada de escravos. A sua plantação, Monticello, era o lar de centenas de escravos cujas vidas eram controladas e as liberdades negadas. Os escravizados de Monticello trabalhavam longas horas, 6 dias por semana, realizando diversas tarefas, desde plantar e colher, trabalhar em ferraria, fazer pregos e realizar tarefas domésticas. As condições de vida eram duras, com provisões mínimas de alimentos e acomodações precárias. Por fim, todas essas narrativas e relatos sobre a escravidão são um testemunho da resiliência humana. Os bravos homens e mulheres que ousaram resistir e sonharam com uma vida de liberdade são hoje homenageados. A sua luta incansável desempenhou um papel vital na eventual queda da instituição da escravatura. A descoberta da fazenda de criação de escravos de Jefferson e as histórias descobertas de Sally Hemings e seus filhos representam a complexa narrativa da escravidão, raça e família no passado da América. Embora alguns argumentem que Jefferson era contra a escravatura, a sua propriedade e utilização de escravos, juntamente com a sua participação ativa na criação de escravos, falam o contrário. Assim sendo, a reflexão sobre os intermináveis dias de trabalho dos escravos oferece uma visão nítida da mecânica implacável de que a instituição da escravidão não se tratava simplesmente de extrair mão de obra, mas de fazê-lo de uma maneira que desumanizasse e subjugasse um grupo inteiro de pessoas. Suas economias movidas a suor e sangue construíram infraestruturas e geraram imensa riqueza para seus opressores, mas apesar da profunda adversidade, os escravizados encontraram maneiras de resistir, perseverar e manter a sua humanidade, se tornando assim um testemunho da força indomável do espírito humano. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Para os inscritos que perguntam como podem ajudar o Conhecimentos do Mundo, do lado do nome do canal tem escrito Seja Membro. Sendo membro do canal, vocês conseguem ajudar o nosso projeto trazendo mais vídeos para vocês, além de ter chances de ganhar brindes, sorteios e muitas novidades que estamos preparando para os membros. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!